Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa Parashá 11, Vaigash, e aproximou-se, é o tempo da fome. Tema desta mensagem, o tema da fome. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja teu santo nome, que tem nos ensinado, nos preparado de forma antecipada para as coisas que estão já ocorrendo sobre essa terra, e nada tem nos deixado faltar. Nos ajude a ter o nosso espírito alimentado pelas tuas escrituras, fortalecido pelo Senhor, em oração, com tempo de consagração, entre outras coisas que o Senhor já deixou para nós. Que tenhamos o Senhor próximo a nós, em nome de Yeshua, e certamente nada nos faltará. Beshem Yeshua HaMashiach é o que eu lhe peço, que assim seja. Tema da mensagem, o tempo da fome. As Escrituras Sagradas nos ensinam muitas coisas importantes. Entre elas, situações que foram registradas para que nós possamos aprender. Porque a história se repete de tempos em tempos. E há registros nas Escrituras sobre situações de fome que vieram sobre a terra. Avraham, quando entrou na terra de Canaã, ele seguiu viagem em direção ao Negev e encontrou naquele lugar a fome. Isaac também enfrentou um período de dificuldade, um período de fome em seus dias sobre a terra. Yaakov, com a sua família, também atravessaram por um período conturbado sobre a terra com relação à fome. E todos eles foram socorridos por Hashem através da vida de Yosef ali no Egito. Yaakov e toda a sua família. Muitas outras pessoas enfrentaram também período de fome sobre a terra, entre eles o profeta Eliarro, o rei Davi e outras pessoas. Tudo nessa terra possui um limite. A iniquidade também possui um limite. E o povo de Israel, vivendo longe das instruções de Hashem, atravessou esse limite, excederam esse limite. E na época do profeta Irmiarro, receberam o juízo de Hashem. Irmiarro, Jeremias, capítulo 24, versículo 10. E enviarei a espada, a fome e a praga entre eles, até desaparecerem da terra que dei a eles e aos seus antepassados. A fome sobre a terra é descrito também como uma consequência da quebra de um voto. Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2. No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou Adonai, e Adonai lhe disse: é por causa de Shaul e de sua casa manchada de sangue, porque ele levou à morte o povo de Gibeon. O rei convocou os Gibeonim e lhe disse: estes Gibeonim não faziam parte do povo de Israel, mas do remanescente do Emori. O povo de Israel tinha feito um juramento com eles. Porém Shaul, por causa do seu zelo com o povo de Israel e de Judá, tinha buscado exterminá-los. Quebra de acordo. A fome sobre a terra pode vir também como um alerta, uma advertência para o arrependimento. Hashem enviará 2 testemunhas mártires que profetizarão sobre a terra por 3 anos e meio, com um poder proveniente de Hashem.
Risgá-los, Apocalipse capítulo 11, versículo 6a. Eles têm autoridade de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. 3 anos e meio. Vai faltar água, porque assim está escrito. O fato é que a terra, desde os tempos antigos, tem passado por períodos de fome. Períodos que têm trazido mudanças sobre a vida de muitas pessoas, com imigrações em massa. Nesse exato momento, temos muitas nações que estão atravessando uma grande escassez de alimentos, como a Venezuela, entre outros países, principalmente no continente africano. As guerras destroem muitas vidas e lançam os países envolvidos em um grande caos e uma grande confusão. Entre elas, a fome. Os sobreviventes da Segunda Guerra, posteriormente, precisaram lutar para sobreviver também à escassez dos alimentos, à fome. Com as incertezas que temos vivido nos nossos dias, com estas enfermidades que desconhecemos, onde está e quais são de fato as suas reais consequências no nosso organismo, cidades com decretos de lockdown, onde não é permitido muitas vezes sair de casa, com o desemprego aumentando, com as empresas encerrando suas atividades, com uma violência aumentando de forma assustadora entre as pessoas, divisões sendo promovidas na sociedade, muitos produtos já desapareceram e outros que ainda existem, estão com seus valores superfaturados. E os mercados têm se esvaziado rapidamente. Não importa onde você esteja nesse momento. Observe ao seu redor, olhe, veja você com os teus olhos o que está ocorrendo sobre a terra. A fome chegou até o local onde estava Yaakov com a sua família, que soube que havia mantimentos no Egito. Bereshit, Gênesis capítulo 42, versículo 1 e 2. E Yaakov viu que havia grãos no Egito, e por isto Yaakov disse aos seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Prestem atenção. Ouvi que há grãos no Egito, desçam lá e comprem dali alguns para nós, para que permanecermos vivos e não morrermos. A Torá não menciona como Yaakov recebeu a informação de que havia alimento no Egito, mas a informação estava correta. Se fosse uma fake news, Yaakov poderia ter enviado seus filhos em uma longa viagem sem sentido, gastando de forma desnecessária as provisões que ainda restavam e estavam escassas, e teriam assim entre eles grandes prejuízos. É importante observarmos os movimentos estranhos que estão acontecendo ao nosso redor. Entre outros, principalmente em outros países, porque a história se repete, e que possamos estar sensíveis à voz da Ruach HaKodesh para saber o que é verdadeiro e o que é fake news. Que possamos ser rápidos e precisos, sem errar nas nossas tomadas de decisões. Que possamos identificar o que tem roubado o nosso tempo, a nossa atenção, para que possamos investir melhor o nosso tempo em estudar as Escrituras Sagradas, em orar, em se consagrar e buscar
saber do Senhor o que fazer, e assim estaremos melhores preparados para lutar pela vida. Yaakov advertiu os filhos que não perdessem tempo olhando uns para os outros. Este é um outro problema da fome, ficar olhando para outras pessoas, esperando delas uma solução para os nossos próprios problemas. A internet está roubando o seu tempo. Ela nunca terá a solução para as redes sociais. Saia dos jogos vorazes e busque o Senhor em oração. Estude as Escrituras Sagradas e você saberá o que fazer diante de cada desafio que surgir na sua vida. A fome está batendo à nossa porta neste exato momento e nós precisamos lutar pela vida. Yaakov guardou recursos, se disciplinou, aplicou-se a guardar para um tempo oportuno. Tinha uma provisão para manter a sua família. Para você meditar, avalie você a sua própria vida. Como está a provisão de recursos, de alimentos na sua vida? Não faça mais dívida alegando que isto é necessário para você ter o que comer. Não é. Não se engane, não permita mais ser enganado. As Escrituras nos ensinam que teríamos para emprestar aos nossos irmãos sem juros. Então, se isso não está se cumprindo na sua vida, verifique você. O que você está fazendo de errado e corrija rapidamente o curso da sua vida. O sistema que nós estamos inseridos tem investido muito para as pessoas gastarem tudo o que tem e até o que não tem. Patrocinam o endividamento, concedendo créditos fáceis, com dinheiro escriturado, dinheiro que não existe. Não existe em espécie. E assim, muitas famílias estão aprisionadas e assoladas. Pessoas que não têm como fazer nenhuma provisão. As pessoas foram treinadas a gastarem tudo, principalmente nessa época do ano. Nessa época que nós estamos. Compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, e pior, para presentear quem não merece. E ficam toda endividada, acreditando no seu engano, que as suas dívidas, quando esquecidas, deixa lá, vão desaparecer. Não vão. Então aproveite este ano, ano de Shemitah, o ano da libertação. Procure o seu credor, ofereça a ele 10% do valor que você deve. Dinheiro escriturado, 10% de algo que não existe, ele já vai estar recebendo muita coisa. Pague a sua dívida e se livra dessa escravidão, dessa opressão, e comece a fazer uma provisão para o tempo de escassez que está chegando. Yaakov tinha provisão para comprar os alimentos e o Egito tinha os alimentos para vender. Presta atenção. Precisamos estar em alerta com a seguinte situação. E se Yaakov, mesmo tendo recurso para comprar os alimentos, o Egito decidisse, para manter o seu povo, que não iria vender isso aí para outras pessoas
de outros lugares. Yaakov não iria conseguir salvar a família dele daquela fome. Então não basta só você ter o recurso para comprar. Precisamos também ter o alimento para ser adquirido. Precisamos ter o lugar que está disposto a vender. As experiências com eventos recentes nos mostram que, dependendo da situação, o alimento desaparece das prateleiras rapidamente. Irmãos, uma simples greve de caminhoneiros pode abalar de forma significativa o abastecimento de alimentos em uma cidade. Eu estou falando de coisas simples. Imagine com a falta de água que está por vir, 3 anos e meio. Água, necessária para manter a vida, para manter as lavouras, necessário para movimentar as turbinas das hidrelétricas do nosso país. Responsável por 90% da energia que é consumida no Brasil. Você sabia disso, que nós dependemos? 90% do Brasil depende da energia elétrica. Responsável hoje por manter os alimentos refrigerados. Sem energia elétrica se perde tudo rapidamente. Por quê? Não estamos preparados. Acrescente a tudo isso os desastres naturais, tsunamis, terremotos, pedra de fogo caindo do céu, entre outras coisas que estamos vivendo, já estamos vivendo. Tenho orado para que Hashem continue nos guardando desses males. Faça uma provisão. Mantenha os seus estoques de alimento. Na terra do Egito foram 7 anos de fome. Nós devemos passar por grandes turbulências, pelo menos por 3 anos e meio. Metade desse tempo. Dos 7 anos de fome, Yaakov conseguiu sobreviver por 2 anos sem a ajuda de Yosef, que ao se revelar aos seus irmãos, relatou o tamanho do problema. Bereshit, Gênesis capítulo 45, versículo 6. Uma fome está sobre a terra nos 2 últimos anos, e durante outros 5 anos não haverá plantio nem colheita. Para o pessoal naquela época faltava ainda 5 anos. Armazene o que você pode armazenar. Não importa, tem alimentos para 3, 6 meses, 1 ano, não importa. Confie em Hashem através de Yeshua, que é poderoso, para nos suprir em tudo que precisarmos. Mas nós precisamos fazer a parte que cabe a nós. Yaakov recebeu as informações sobre os anos de seca que restavam sobre a terra e sentiu no espírito dele a gravidade da situação, a gravidade dos eventos futuros, e o que aquela valiosa informação era verdadeira, e ponderou sobre o convite de Yosef para se mudar com toda a sua família para o Egito. Yaakov não teve dúvidas, agiu rapidamente, consultou Hashem e foi autorizado a descer para o Egito com 70 pessoas. Avraham, Isaac e Yaakov foram guardados e protegidos da fome sobre a terra por Hashem. E nós precisamos conhecer, compreender, em nosso tempo, e receber sobre as nossas vidas este escudo de proteção. Textos de promessas preciosas, registrados nas Escrituras Sagradas, onde nós precisamos fazer a nossa parte, porque Hashem sempre cumpriu com a palavra dele. Precisamos ter estas promessas interiorizadas dentro do nosso coração, no nosso espírito,
na nossa alma e confiar nas promessas de Hashem. Tehillim, Salmos 33, 18 e 19. Mas os olhos de Adonai assistem àqueles que o temem, àqueles que esperam por sua graça para resgatá-los da morte e mantê-los vivos na época de fome. Tehillim, Salmos 37, versículo 18 e 19. Adonai conhece o coração dos sofredores, e sua herança permanecerá para sempre. Em tempos difíceis, ele não se decepcionarão. Quando a fome vier, serão fartos. Em tudo, devemos confiar que Hashem nos deixará saber as informações que precisamos saber sobre o futuro e nos dará a direção correta do caminho a seguir, da mesma forma que ele fez com Yaakov e toda a sua família. Os irmãos de Yosef precisaram ali se unir entre si e depois se submeter a Yosef para conseguir a provisão que eles precisavam. E seguiram unidos para defender o irmão mais novo, Benjamim. Eles se uniram como duas tábuas em uma única mão. Dessa mesma forma, nós precisamos estar unidos pelos cotovelos, porque as mãos não serão suficientes para segurar. Como muitas tábuas unidas em uma única mão, na mão de Yeshua, o Mashiach de Israel, de modo que poderá se cumprir todas as promessas de Hashem sobre as nossas vidas. Yeshua conheceu a fome e foi tentado por Hassatã, mas ele resistiu, respondendo pelas Escrituras Sagradas. Matitiar, Mateus capítulo 4, versículo 4, Yeshua respondeu: o Tanar diz, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Hashem, com referência no livro de Devarim, capítulo 8, versículo 3. Yeshua resistiu à investida do mal e recebeu os cuidados dos malahim enviados por Hashem, que o serviram. Matitiar, capítulo 4, versículo 11. Então o adversário deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Não importa qual seja a situação que teremos que enfrentar. Hashem é poderoso para enviar seus malahim para nos socorrer em tudo que for necessário. Porém, compete a nós fazermos tudo o que estiver em nosso poder fazer. Correlê, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10a. Todas as tarefas que forem confiadas a você, realize-as com toda a sua força. Até aqui temos falado sobre alimentos físicos, onde muitas pessoas têm grandes apreensões. Porém, poucos conhecem ou compreendem sobre o mistério da necessidade do alimento espiritual. As manifestações físicas que ocorrem sobre a terra, na vida das pessoas, é apenas um reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Os 10 irmãos de Yosef, depois que o venderam como escravo para os midianitas, se acomunaram em uma mentira para o pai, que Yosef havia sido morto.
E Yehudá, que possivelmente não suportou ver o sofrimento do seu pai, se afastou da família. E os demais irmãos de Yosef, enfermaram espiritualmente. Não conseguiam se alimentar e estavam desnutridos espiritualmente. E à medida que o tempo passava sem arrependimento dos pecados, sem a devida correção do caminho deles, a situação se agravava. Isto se estendeu por 20 anos, quando a fome se materializou sobre a terra. E os irmãos de Yosef ainda conseguiram seguir enfermos e desnutridos espiritualmente por mais 2 anos. 22 anos no total, desnutrição espiritual. Uma vez que não se arrependiam dos seus pecados e nem corrigiu seus caminhos. Uma pessoa enferma fisicamente perde o desejo de comer, fisicamente. E quanto menos ela come, menos fome ela tem. E se ela não fizer um esforço para se alimentar, ela irá se enfraquecer cada vez mais, podendo até morrer. Da mesma forma ocorre com a nossa vida espiritual. Se a pessoa não se alimentar espiritualmente através dos estudos das Escrituras Sagradas, através da oração, para se aproximar do Eterno, ela vai enfraquecer cada vez mais espiritualmente, correndo até o risco de morrer espiritualmente. Situação que posteriormente vai refletir na sua vida física. Entretanto, é mais fácil perceber a nossa condição física do que a nossa condição espiritual. Se você pudesse olhar através de um espelho a sua vida espiritual, a sua alma, como será que ela estaria diante dos teus olhos? Uma vida espiritual forte, robusta ou raquítica? Para você meditar. Muitas pessoas nesse mundo têm clamado por justiça pessoal. Justiça pessoal. Eu quero justiça. Já ouviu falar? Mas, na verdade, o que elas desejam é vingança. Em seu coração. Mas está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6, na versão JB. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça de Hashem. Não é uma justiça qualquer, é uma justiça correta. Não é uma justiça pessoal, é a justiça do Senhor. Pois eles ficarão satisfeitos. Mas a fome espiritual pela palavra de Hashem e pelo Santo de Israel, somente Hashem tem o poder, através da Ruach HaKodesh, de trazer sobre a vida de uma pessoa. Isto ainda se você desejar. Existem pessoas lutando nesse momento para salvar sua vida física. Isso é nobre. Porém, muitas dessas pessoas estão à beira da morte espiritual, com a sua eternidade em risco, e nem se deram conta da gravidade desta situação. Amós, capítulo 8, versículo 11. Está chegando o tempo, diz Adonai Elohim, quando enviarei fome à terra,
Não a fome de pão ou a sede de água, mas de ouvir a palavra de Hashem. As escrituras, do jeito que nós temos hoje acesso, será removida. Se empenhe para que ela esteja no seu coração. Precisamos pedir socorro a Hashem para termos a percepção correta de como está de fato a nossa vida espiritual. Yeshua é a palavra de Hashem. Yohanan, João, capítulo 6, versículo 35. Yeshua respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. A pessoa que está arraigada em Yeshua verdadeiramente não vai morrer de inanição espiritual. Yeshua nos ensinou, Yohanan, João, capítulo 6, versículo 55, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Estar arraigado em Yeshua é a única condição para que possamos viver com Ele. Em oração, em santidade, em consagração, continuamente. E isto está disponível para cada um de nós, para todos os filhos da raça humana que desejam isto com todo o seu coração. Para sobrevivermos espiritualmente, estender isso para a nossa condição física, precisamos seguir os passos deixados por Yeshua, pisar nestas mesmas pegadas deixadas nesse mundo durante a nossa jornada nessa terra. Ainda que venhamos sofrer por pequeno espaço de tempo, não importa. 1 Quefa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. De fato, para isto é que vocês foram chamados, porque também o Messias sofreu a favor de vocês, deixando o exemplo para que siga os passos dele. Seguir o caminho deixado por Hashem através de Yeshua nos coloca na condição de herdar todas as coisas através do Mashiach Yeshua, inclusive as suas dores. Mas devemos ser fortes, devemos perseverar, como Yeshua perseverou, até o plano de Hashem ser consumado, através da vida de Yeshua no madeiro. Apesar dos desafios dessa terra, nós não podemos ficar parados, paralisados, olhando uns para os outros, ou conjecturando sobre situações que pode até nem acontecer. Não podemos ficar parados esperando a morte chegar. Precisamos seguir na direção do alimento espiritual, na direção de Yeshua, e seremos preservados com a vida. A nossa visão terrena, muito limitada, tem feito muitas pessoas errarem o alvo e tropeçar, ainda que em busca do alimento físico. Elas não conseguem ver a condição espiritual da sua própria vida. Não conseguem se ver como Hashem as vê. Raquíticos, à beira da morte eterna. Nós não temos um espelho para vermos como está a nossa saúde espiritual, como está a nossa alma diante de Hashem. Mas, se não temos encontrado tempo para estudar as Escrituras Sagradas, se não temos encontrado tempo para orar, para nos consagrar ao Senhor, podemos estar com a nossa alma enfermada.
Muitas pessoas acreditam em zumbis. Outras têm certeza que é apenas coisa de filme, de ficção científica. Mas Yeshua nos ensinou sobre pessoas que estavam com seu corpo físico nessa terra, nesse Olã, caminhando e interagindo com outras pessoas, mas com a sua alma morta, condenada para a vida eterna. Matitiarro, Mateus 8:22. Mas Yeshua respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Resgá-los, Apocalipse capítulo 3, versículo 1b. Yeshua disse: conheço o seu procedimento. Você tem a reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. Não podemos seguir nessa terra como zumbis espirituais. Precisamos urgentemente desenvolver a sensibilidade proveniente de Hashem para identificarmos o que ocorre com a nossa vida real, com a nossa vida espiritual. Irmãos, não podemos mais agir como crianças, não no tempo que nós estamos vivendo. Um bebê pode até por algum motivo não querer se alimentar. Normalmente, quando isso ocorre, os pais costumam ficar preocupados. Até a criança maior pode passar por isso. Apresentar dificuldades. Ou até se recusar a alimentar-se. Um tema bastante conhecido e discutido. Os pais se empenham para resolver o problema, procuram ajuda com profissionais da saúde para que o filho, a filha, possam voltar a se alimentar corretamente e retome o seu desenvolvimento normal. Dessa mesma forma, Hashem deseja que nós nos alimentemos espiritualmente. A Ruach HaKodesh nos chama, nos convida para termos momentos de estudo das Escrituras e oração. O médico dos médicos, Yeshua, tem dado todas as orientações, as prescrições que precisamos para sairmos do nosso estado de inanição espiritual. Hashem, nosso Pai, sabe como nós estamos espiritualmente. Entretanto, cada um de nós, precisamos saber como está a nossa condição espiritual. Ainda que tenhamos indicativos da nossa condição espiritual pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pela nossa forma de agir, nós não conseguimos nos ver espiritualmente e precisamos urgentemente ouvir a voz da Ruach HaKodesh, que pode nos revelar a verdade sobre nós. Se você tiver o desejo de saber. Como está a sua vida espiritual? Qual é o estado de saúde da sua alma? Com que você tem se alimentado? Se faz urgente sabermos a resposta para essas questões. Precisamos dessa sensibilidade espiritual. E isso requer que nos alimentemos da forma correta, da forma adequada, principalmente o nosso espírito, para que a nossa alma seja fortalecida. E para fortalecer o nosso espírito, muitas vezes precisamos nos consagrar, cortar a nossa alimentação física e enfraquecer a nossa carne.
o jejum é uma parte fundamental para que a sensibilidade espiritual possa ser fortalecida. E assim estaremos mais sensíveis para receber as instruções e a direção de Hashem do caminho a seguir através da Ruach HaKodesh. Que possamos ter forças, coragem e pedir a Hashem que nos conceda o desejo de nos alimentarmos espiritualmente. Hashem é poderoso para nos conceder, por meio da Ruach HaKodesh, a fome e a sede espiritual que precisamos para manter a nossa vida, principalmente a nossa vida física. E quando isso ocorrer, se cumprirá na nossa própria vida o que está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 42, versículo 3, nas demais, versículo 2. Estou sedento por Deus, pelo Deus vivo, quando me apresentarei diante dele. Que isso se faça verdadeiro na sua vida, o mais rápido possível. É o que eu desejo no meu coração. Quando estivermos prontos, desejosos de finalizar a nossa jornada de trabalho para sair, para orar, encontrar-se com o Senhor, quando estivermos acordando de madrugada para orar, quando estivermos aguardando com alegria a chegada do Shabat, para estarmos no serviço de Hashem, então saberemos que estamos sendo bem nutridos espiritualmente diante de Hashem. A Ruach HaKodesh conclui essa mensagem com 2 conselhos para nós. O primeiro é para aquele que iniciou a busca do sagrado, que iniciou seu caminho na busca de Hashem por meio de Yeshua. 1 Kefa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação. E se você já está há algum tempo na estrada, no caminho, a Ruach também lhe dá um conselho. Efésios capítulo 4, versículo 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecida pela perfeição do Messias. Não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogadas por todo o vento de ensino, à mercê das pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Em vez disto, falando a verdade em amor, cresceremos em todo aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Mashiach. Sob o seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir a sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Irmãos, façam estoque de alimento espiritual para a sua vida e comece agora. Que você possa entender a importância dessa mensagem e buscar por este alimento espiritual tão importante quanto o alimento físico para as nossas vidas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 2/1/2021, teremos uma única paraxá, número 12, Vayehi, e viveu, a porção final do primeiro livro da Torá. Esta paraxá descreve as ações de Yaakov antes de sua morte na terra do Egito. Ele pede a Yosef ali para que faça um juramento que o enterraria na terra de Israel, e dá a Efraim e a Manassé uma bênção especial, conferindo aos dois um elevado status de serem partes das tribos de Israel, entre os filhos de Israel.
E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacob. Nos ajude a entender, a compreender, Pai, a importância de estarmos bem nutridos espiritualmente, sensível à Tua voz, ouvir a Tua direção, ouvir o caminho a seguir, para que a gente possa conseguir ter a nossa vida preservada, para que a gente possa caminhar nesta terra, sendo um modelo para que outras pessoas também venham lutar pela sua vida e a vida de entes queridos ao seu redor. Nos ajude a compreender a importância de estarmos cheios da Tua presença espiritualmente. Nos ajude, Pai. Em nome de Yeshua, é o que eu lhe peço. Tão importante, principalmente para os dias que nós já estamos vivendo. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.